Muito bem, tudo bem com vocês? Tranquilo? Graças a Deus. Prazer, uma honra estarmos aqui para abrirmos a palavra do Senhor, para estudarmos um pouco, do que Ele tem para nós. Sempre uma expectativa muito grande quando nós fazemos isso. Você sinta-se muito bem aqui e que Deus só possa realmente falar ao seu coração. Nós estamos numa série muito interessante, série 500, fala sobre os 5 pilares da fé cristã, que são 5 frases em latim, que foram conhecidas como 5 solas da Reforma Protestante. Na verdade, são frases que foram criadas para enfatizar mesmo a doutrina, a teologia reformada bíblica, as diferenças dessa teologia bíblica e reformada com a teologia que estava sendo pregada naquele tempo, no século XVI, século XV. Então, eles criaram essas frases e nós já estudamos na primeira mensagem sobre sola escritura, aquela penúltima ali que você está vendo, aqui, que você está vendo na arte. Somente as Escrituras, pastor Carlos já falou sobre isso. Domingo passado falamos sobre sola gratia, somente a graça. Foi domingo passado com o Cancela. E hoje nós vamos, com muita honra e prazer, falar sobre sola fide, que é somente a fé. Essa doutrina da justificação pela fé é o artigo central das Escrituras. Por ela, a igreja se mantém de pé ou cai. Ela é a base de tudo. Então, eu creio que você e eu podemos ficar com o nosso coração aquecido e uma expectativa enorme da ação de Deus nessa noite no nosso coração, abordando um tema tão rico como esse, somente a fé. Outra coisa para gerar expectativa no seu coração, como está gerando no meu, é nós estudarmos algumas porções do livro de Romanos. Romanos que foi escrito por Paulo que estava num período assim sonhando. Ele já tinha pregado ali na região do Mediterrâneo, na bacia do Mediterrâneo, 3 viagens missionárias. Ele já tinha ali saturado aquela região com o genuíno evangelho e sonhando em ir levar esse evangelho para uma outra região da Espanha. Para tanto, ele precisava de uma igreja que o apoiasse financeiramente e espiritualmente. E a igreja de Roma seria essa igreja. Só que tinha um probleminha. Ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não tinha ido lá na igreja de Roma ainda. Ele tinha até marcado algumas viagens para lá, mas não tinha conseguido ir. E ele escreve essa carta se apresentando à igreja de Roma. Quem era ele? Quem era Paulo? E escreve uma carta à igreja de Roma expondo o teor do evangelho que ele estava pregando. Agora, querido, você imagina, presta atenção aqui, imagina Paulo escrevendo com toda a clareza o teor do evangelho que ele pregava. Gente, não é à toa que Romanos se transformou nesse tratado teológico que ele é. Não é à toa que Romanos é um dos livros mais estudados, mais comentados de toda a Bíblia. Não é à toa que Romanos foi usado pelo Espírito Santo na história da humanidade, na conversão de tantas pessoas, e de tantas pessoas importantes, tantos homens importantes na história da igreja, como foi John Wesley, converteu-se lendo Romanos. Agostinho converteu-se lendo Romanos. Martinho Lutero converteu-se lendo Romanos. Você vai converter também, vai não? Brincadeira, mas a gente tem que ter essa expectativa. Tem coisa boa aqui, tem coisa boa para a gente. E nós vamos ler o texto de Romanos 1, versículos 16 e 17. Para isso, eu vou pedir você para ficar em pé. Para você dar uma esticada aí, nós vamos ler esse texto, porque nós vamos mergulhar nisso aí. E vai ser um tempo muito bom. Os próximos 30 minutos aí vão ser muito joia para nós aprendermos bastante. Já espreguiçaram bem aí? Tranquilo? Vamos ler então? Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler bem forte, vamos lá? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Agora é mais forte, hein? O justo, mais uma vez, o justo. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Obrigado pelo poder do Evangelho do Senhor. É por ele que estamos aqui. E é confiados na intervenção, na ação do Teu Espírito Santo, que nós estamos aqui. Por isso fala, Pai, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Vou tomar uma aguinha. Você há de convir comigo que o homem tem uma capacidade, que isso é próprio dele. Via de regra, ele consegue se reerguer, se reinventar, se levantar, transpor situações complicadíssimas. Com a sua própria força, com o seu conhecimento científico, com a solidariedade, países ajudando países, pessoas ajudando pessoas, consegue se levantar de situações catastróficas. Para exemplificar isso, eu escolhi uma catástrofe aqui. Mas não é uma catástrofe catastrófica assim, não. Uma catástrofe catastrófica. Dentre as menos importantes, dentre os assuntos menos importantes da vida, para ser algo lúdico assim, algo descontraído, uma catástrofe, que é essa catástrofe. Já pedi perdão a Deus pelo símbolo apócrifo aqui, colocado em pleno templo de adoração ao Senhor, mas quero falar do Corinthians. Vai, Corinthians! Corinthians de 2011. O Corinthians, ele entrou em 2011 com foco total em ganhar uma tal de Copa Libertadores da América. As mulheres que não entendem disso, essa Copa Libertadores é o seguinte, é um torneio aí que os times sul-americanos disputam, e os brasileiros ficam doidos para ganhar isso. O meu Galo ganhou em 2013, Ronaldinho Gaúcho, vocês acompanharam isso, não é possível, né, lá em Minas. E o Corinthians entrou na Libertadores, mas a Libertadores está aqui, ele entrou num negócio chamado pré-Libertadores, por causa da classificação dele no campeonato anterior. Essa pré-Libertadores, ele disputaria um torneio mata-mata com um time que seria conhecido por sorteio, e tranquilo, ia para a Libertadores. O time foi conhecido no sorteio. Esse time aí, ó, que todos, as mulheres, homens, todo mundo conhece, né? Você sabe o que é isso? O tal de Tolima, lá da Colômbia. Eu nunca tinha ouvido falar em Tolima na minha vida. Aliás, confesso que só sei desse episódio aí, mais nada. E o Corinthians ficou assim, tranquilo, Tolima, não, nós vamos ganhar tranquilo, vamos para a Libertadores. 2 jogos, 0-0 aqui em São Paulo, um gol legítimo do Tolima que o juiz anulou, diga-se de passagem, apito amigo agindo, e um jogo lá na Colômbia, 2-0 para o Tolima. Resultado disso, o Corinthians saiu sem nem ter entrado na Libertadores. Uma vergonha, um vexame. Colocavam o Lima Duarte assim, o símbolo do Corinthians, o símbolo do Corinthians o Lima perguntando, está eliminado, Corinthians? Ele falava, tô Lima. Era aquele negócio, coisa terrível, um vexame. Mas, para surpresa de todo mundo, a diretoria não demitiu o técnico, bancou o Tite, técnico da seleção hoje, o Tite continuou, e eles, para procurar afastar esse fantasma da pré-Libertadores, o fantasma do Tolima, o Corinthians entrou em todos os campeonatos com tudo. Campeonato Paulista, vice-campeão. O Santos foi campeão, né? Santista aqui. E o Corinthians vice, tá bom, vice-campeão. Campeonato Brasileiro de 2011, Corinthians campeão. Campeão brasileiro de 2011, olha só, um vexame terrível em janeiro, em dezembro uma glória, né? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, campeão desse campeonato, classificado para Libertadores de 2012. E na Libertadores ele é campeão, no outro. Tem um corintiano ali lá em cima, invicto. Gente, eu nunca mais vou mexer com isso aqui. Bom, tá. Invicto. E ele, com o campeonato da Libertadores, ele ainda ganhou um outro campeonato no final do ano. Eu não sei como, viu, Zé? Não sei como. Foi campeão do mundo. Menos de 2 anos, gente.
Menos de 2 anos. Do vexame à glória. Isso é coisa que o homem faz. Isso acontece com o homem. E o homem se acha, né? Não, eu posso. Mas falando de um pouquinho aqui sobre catástrofes de fato, o homem passou por várias. Inclusive na Segunda Guerra, Alemanha e Japão foram destruídos, mas rapidamente, tempo rápido, eles já estavam com a sua economia estabilizada. E estavam ali entre as 5 maiores potências na economia no mundo. O homem passou por epidemias, a humanidade passou por epidemias terríveis. Eu lembro muito bem da AIDS quando surgiu isso. Não se falava nem AIDS, era um tipo raro de câncer. O que é isso? Matando um, matando o outro. Cazuza foi um desses que morreram nessa época. Hoje, a AIDS está controlada. E, pasmem, 2030, até 2030, os estudiosos pensam que a AIDS não vai mais existir. O homem consegue transpor essas situações. Mas existe uma catástrofe, querido. Uma catástrofe que chegou na vida do homem, que entrou na vida do homem, e o homem não conseguiu, não consegue, nunca conseguirá se safar dela por si só, com as suas próprias forças, que é a catástrofe do pecado. O pecado assolou a vida do homem. O pecado corrompeu a vida do homem. O pecado apodreceu o homem moral, ética e espiritualmente. O homem está morto nos seus delitos e pecados, sem força, preste atenção nisso, sem força, sem condições nenhuma de se reerguer dessa situação. Você leu comigo o versículo de Romanos 1,16, e tem essa palavrinha intrigante aí, ó. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Salvação. De repente, muitos de nós aqui, muitos de vocês, lê esse texto e fala: salvação, Roberto, do quê? O que é que eu estou precisando de salvação, hein? Disso, desse estado de pecado que você e eu temos. Não, mas eu não peco tanto. Você já nasceu no pecado. A sua mãe já te concebeu em pecado. Eu tenho uma sobrinha, que ela tem um filhinho de 1 ano e 3 meses. É o Raulzinho. E eu ligo para lá para saber como é que está. O Raul está aqui fazendo bagunça, está na sala, ele derruba livro, ele joga leite na sala, ele joga biscoito na sala, ele faz uma bagunça. E minha mãe contando, quando pergunta para o Raulzinho assim: Raul, quem fez essa bagunça toda? Ele vira para o lado, aponta o dedinho e fala assim: o vovô, é o vovô. Quem ensinou esse menino a acusar os outros? Quem ensinou? Escola de acusação para meninos de 0 a 2 anos? Escola de acusação. Venha cá, tragam seus filhos para aprender isso. Ou então, papai, o seu filho está cadastrado aqui, mas ele não consegue acusar ninguém, mas nós vamos continuar firme, porque ele vai aprender. Não existe isso. O menino já nasce com isso, já com acusação, já com a inclinação para o pecado. E eu e você nascemos assim. Eu e você nascemos com isso. E eu quero me deter a um estrago, querido, a um estrago que foi terrível para o homem, que é terrível para o homem, que é a separação do homem de Deus que o pecado trouxe. O homem e Deus viviam em intimidade. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Viviam mesmo ali, juntos, e o pecado trouxe uma separação. Separação.